Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Francisco de Assis Júnior, eu sou cirurgião dentista e o que eu quero falar com vocês hoje é sobre essas bolinhas aqui na garganta. Certamente você já olhou e se assustou, porque a gente não tem o costume de ficar olhando nossa boca, nossa garganta, né? Normalmente a gente olha quando está gripado, quando está com a garganta inflamada, e aí você olhou e falou: Meu Deus, eu nunca vi essas bolinhas aqui. Aí você vai no Dr. Google, pesquisa bolinhas na garganta, o que podem ser. E aí lá diz que pode ser câncer ou pode ser algo mais grave. Me diz aí se esse não foi o caminho que você fez, né? E aí você fica super preocupado. Então eu tô aqui para explicar para vocês o que podem ser essas bolinhas na sua garganta, certo? Mas antes disso, gente, eu vou pedir para você se inscrever no meu canal para que você não perca mais nenhum conteúdo a partir de hoje. Só tem conteúdo relevante e interessante que você vai gostar de assistir. E curte esse vídeo se você acha que é um vídeo relevante, de utilidade pública, que eu te ajudei a se tranquilizar. Então curte para ele chegar para mais pessoas que têm essa mesma dúvida. E agora, vamos às informações. Pois bem, gente, você olhou a garganta, viu essas bolinhas, viu uma área avermelhada, uma área inflamada, que normalmente na faringite a gente percebe essa área avermelhada, né, que é um dos sinais de inflamação, que a gente tem rubor, que é vermelhidão, calor, que é aumento de temperatura, edema, que é inchaço, perda de função e dor. Né? Então você tem dor, perda de função porque você tem dificuldade para engolir, rubor que fica mais avermelhado, pode ficar mais inchadinho, né? Entre outras coisas, tá bom? E o que é que causa essa inflamação na garganta, nessa faringite? Principalmente vírus e bactérias, certo? Então, por exemplo, infecções virais como das vias aéreas superiores, como gripes, resfriados, podem gerar uma faringite, que é uma inflamação da garganta, tá certo? Por quê? Porque esses vírus, eles entram na pele da sua garganta, né? No epitélio da sua garganta. E como mecanismo de defesa seu, como mecanismo de resposta àquela invasão, o seu corpo, as suas células de defesa vão induzir a apoptose dessas células que estão infectadas por vírus. Mas o que é a apoptose? É a morte programada. É literalmente essa célula explode. Então, quando essa célula explode, o lugar que ela meio que revestia fica sem revestimento. Então, fica mostrando a camada que era debaixo da pele. Então, você sente mais dor, fica uma área mais avermelhada, com todo aquele incômodo. Então, normalmente, por isso que as infecções das vias aéreas superiores ou gripes, resfriados, geram faringite, certo? Que é a dor de garganta. As bacterianas podem ser causadas também por esses episódios, porque eles podem reduzir a sua imunidade e aí gera uma infecção bacteriana secundária, porque toda a nossa via aérea superior, toda a nossa boca é colonizada por bactérias. Então você teve uma infecção e secundária a ela você tem uma outra infecção porque a sua imunidade baixou. É por isso que muitas vezes as pessoas têm uma gripe e depois pode ser que tomem antibiótico, porque tem uma infecção secundária por bactérias. Mas é errado você ter uma infecção viral e tomar antibiótico. Por quê? Porque antibiótico não mata vírus. Antibiótico mata bactérias. Mas em alguns casos a gente prescreve antibiótico secundário a uma gripe porque a gente percebe que ali é uma infecção bacteriana secundária, tá certo? Depois de eu ter explanado, explicado tudo isso para vocês, o que seriam essas bolinhas? Então, gente, essas bolinhas sempre tiveram aí. Você que nunca percebeu. Ou, na verdade, elas podem estar mais proeminentes devido à sua infecção de garganta. Essas bolinhas são o que a gente chama de malte. Malte ou gout, depende de qual tecido ela está associada. Então, por exemplo, malte significa tecido linfóide associado à membrana, certo? Então, o que seria tecido linfóide associado à membrana, né? São glândulas, são, por exemplo, estruturas imunológicas, porque a nossa pele, né, a nossa membrana da mucosa, ela é muito friável. Vocês concordam comigo que a gente engole, a gente respira, a gente tosse, a gente fala, e tudo isso pode lesionar essa mucosa. Então ela tem que ter uma proteção própria. E a proteção própria dela é a malte, né? Que existem particularidades nessa malte. Então é um tecido linfóide associado à membrana, ou seja, um tecido de proteção. E o que é que essa malte faz? Ela tem células de defesa, sobretudo os linfócitos T, mas também tem outros tipos de funções. Então elas podem secretar algumas enzimas, como lisozima, lactoferrina, lactoperoxidase, substâncias, né, que podem neutralizar bactérias. Elas também podem secretar, por exemplo, no caso da gout, o ácido clorídrico, que é no caso do estômago,
E tudo isso ajuda ela manter a sua, digamos, o seu equilíbrio, né? A sua homeostasia, tá certo? Então, esse tecido linfóide associado à membrana, ele também secreta imunoglobulinas, sobretudo as imunoglobulinas do tipo A. Essas imunoglobulinas, grande parte delas, são produzidas pela malte. E ela tem uma função de se ligar, sobretudo, a alimentos, para que o seu corpo não reconheça aqueles alimentos como invasores e gere uma reação alérgica a qualquer alimento que você coma. Então, essa malte também tem essa função. Ela, gente, pode se tornar mais proeminente em um caso de uma faringite ou de uma infecção de via aérea superior, de uma gripe, de um resfriado, porque justamente elas estão mais ativadas. Você concorda comigo que quando você está gripado, você está resfriado, você está com infecção bacteriana na garganta, você está sendo agredido. E aí a sua malte entra em ação. Então ela vai começar a liberar mais células de defesa, mais enzimas, mais substâncias, mais imunoglobulinas, e tudo isso faz com que elas fiquem hipertrofiadas, fiquem mais gordinhas, justamente porque elas estão mais ativas, elas estão produzindo mais substâncias. É como se a fábrica estivesse a todo vapor. Então, esses botões, né, essas glândulas da sua mucosa, elas ficam mais ativadas e mais proeminentes. E lembram para vocês que eu falei dos 5 sinais de inflamação, e entre esses 5 sinais de inflamação eu falei do edema, que é o inchaço. Então, uma inflamação gera um edema. Se tem um edema, um inchaço, tem um acúmulo de líquidos, de fluidos. E aí, essas glândulas, né, esse tecido linfóide fica mais proeminente, então fica mais dilatado. E aí você percebe elas melhor. Além do mais, lembra do outro sinal da inflamação que eu falei para vocês? O rubor. Então, por ter uma vermelhidão na região que está inflamada, muitas vezes esses tecidos linfóides ficam se destacados em meio à vermelhidão do local. E aí você percebe melhor. Mas, na verdade, essas glândulas, né, esse tecido linfóide associado à membrana, sempre esteve aí. Você que não percebeu anteriormente, e também eles estão mais proeminentes, o que fez você perceber eles agora, certo? Então eles estão lá na mucosa, na região posterior da sua garganta lá atrás. Se você botar a língua para fora, falar a letra E ou a letra A, o seu palato mole vai subir, que é essa parte da úvula, né, que muita gente chama de goela, e aí você enxerga melhor sua garganta. Dos dois lados aqui você vai ver as amígdalas. Na parte da base da língua você também vê outros tecidos linfóides associados à membrana, que são as papilas circunvaladas da língua, que ela tem um formato de V. São em torno de 7 a 12 papilas circunvaladas, que estão lá na base da língua. E atrás dessa base da língua, a gente tem as tonsilas linguais, ou também amígdalas linguais. Então, a gente tem 4 amígdalas ou 4 tonsilas. 2 tonsilas palatinas, essa que vocês veem na garganta quando abrem e falam a letra E, e 2 linguais que estão lá na base da língua, embaixo da língua. E lá atrás a gente vê outro tecido linfóide associado à membrana, que é essas glândulas que eu estou explicando para vocês, que são os caroços, né, que você vê na sua garganta. Quando passar toda essa agressão que você está sofrendo, a sua garganta, as suas vias aéreas superiores, elas vão reduzir de tamanho. Então o edema vai diminuir, a vermelhidão vai diminuir e elas tendem a voltar ao seu tamanho normal. Aí você vai ficar olhando, esperando elas reduzirem, e muitas vezes você não sabia como elas eram antes para comparar, e ficam achando que nunca estão diminuindo, porque você não sabia como eram antes, nunca tinha enxergado, e agora fica só observando, tá certo? Então agora vocês já sabem o que é. Agora eu vou enfatizar algo para vocês, tá certo, gente? Situações que não são normais e que você deve buscar ajuda, sobretudo do médico especialista nessa área. O médico especialista em ouvido, nariz e garganta é o otorrinolaringologista. Até eu travei agora. Otorrinolaringologista que cuida da garganta, certo? Então se você tem disfagia, que é o quê? Dificuldade para engolir, aí você deve, mesmo que tenha passado toda essa infecção da via aérea superior, essa gripe, esse resfriado, você continua com essa dificuldade para engolir, é recomendado que busque o otorrino. Se você tem também áreas esbranquiçadas, áreas avermelhadas, que não cicatrizaram, mesmo quando você passou dessa infecção de via aérea superior, você também deve consultar um especialista, tá certo? E se você está tendo gripes, resfriados, faringites recorrentes, você também deve consultar um especialista para entender o que é que está acontecendo com sua imunidade ou o desequilíbrio da microbiota que está fazendo com que você tenha essas infecções recorrentes, tá certo? Então, o que a gente chama de disfagia, dificuldade de engolir, né? Alterações estruturais que não cicatrizam em pelo menos 15 dias, mesmo com a utilização de antibióticos, anti-inflamatórios, aí você deve buscar uma ajuda profissional. Não ficar esperando muito tempo, não. Então, o tempo limite é 15 dias.
Tô hoje enxergando essas bolinhas na minha garganta, vou dar um prazo de 15 dias. Se eu fui medicado por um médico, né? Eu vou tomar meus remédios certinho, vou esperar melhorar meus sintomas de gripe, resfriado, de faringite e aguardar. Se após passar tudo isso eu continuo com disfagia, dificuldade em engolir, com alterações tipo feridas na garganta, aí eu devo consultar um especialista, tá certo? Um outro sinal de alerta pode ser cadeia de linfonodos no pescoço, bem proeminentes. Então, você toca e você sente aqueles caroços no pescoço. Então, aqueles caroços endurecidos, muitas vezes eles não são móveis, e aí é outro sinal de alerta, tá certo? Então, eu espero ter tranquilizado vocês, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, curte, se inscreve no meu canal para não perder mais nada hoje em dia, né? A partir de hoje, né? E qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários. Tá certo, gente? Até a próxima.